Vamos começar mais um programa do Conexão Mulher Internacional. E hoje com Maria Cristina. Maria Cristina do projeto Amar. Sim. Vamos começar conversando, Cristina, desse café da manhã maravilhoso, preparado com carinho, com cada detalhe, cada borboleta presente aqui, né? Que nos recebe com tanto carinho. Falando um pouquinho da sua infância. Quem é Maria Cristina na infância? A menina Maria Cristina. A menina Maria Cristina, ela sempre foi uma criança, né? Eu, quando minha mãe me contava, que eu fui uma criança assim muito doente. Eu não pisava no chão, porque meus pés rachavam. Eles se rachavam e sangravam, então eu fui, tipo assim, eu tinha que ter colo. Foi uma gravidez muito turbulenta de minha mãe. E traços assim, acho que algumas famílias, né, no mundo vivem, de repente, essa situação de pais agressivos que batiam nas suas mães. Uhum. E minha mãe teve alguns episódios desses de que o meu pai fazia isso com ela, mas isso é algo assim que não passou. Minha mãe era lavadeira, uma negra muito linda, limpa, porém analfabeta, mas parecia uma mulher letrada, parecia uma mulher, como é que eu vou te dizer, que tinha muita cultura, porque minha mãe era muito educada. Eu nunca vi minha mãe falar um palavrão, eu nunca vi, era muito brava, mineira, muito... Vocês moravam em Minas? Não, minha mãe é de Itajubá, interior, quase chegando a São Paulo. E minha mãe foi criada, né, assim, numa fazenda, junto com a mãe, junto com a avó, tinha a ancestralidade, né, que era bem próxima ali das situações que muitas das vezes as pessoas falam assim, você não viveu, você não sabe o que é isso. Eu vivi muito tempo disso, porque minha mãe era muito recolhida dentro de casa, minha mãe quase não saía, era uma mulher muito católica, porque ela cria no que ela cria. Então, ao domingo ela levava a gente para a igreja, porque a gente tinha que agradecer a semana, mas todos os dias, no dia da Ave Maria, a nossa casa era assim, era uma sala pequenininha, um quarto pequenininho e um batentezinho que minha mãe fez, e depois nós colocamos um telhadinho, porque ali chovia, então um telhadinho fizemos aquilo de cozinha. Uhum. E ali nós sentávamos todos os dias, às 6 horas da tarde, era a hora da Ave Maria. E minha mãe sentava, botava aquela caneca de água, né? E a gente sentava, rezava a Ave Maria, ela bebe um gole e agradece a Deus para curar vocês, para vocês não terem doença. E ali era a fé da minha mãe, a gente sempre creu que Deus sempre foi o Supremo, e a gente, naquela água fluidificada, hoje a gente tem entendimento que é isso, né? Uhum. Que naquela época ninguém tinha, e aquilo aconteceu. Eu ajudei, eu e meus irmãos, a gente carregava água, nós morávamos numa vila de 42 casas. São quantos irmãos? Somos 4, temos um falecido, tem uma irmã que mora em São Gonçalo, tem um irmão que mora aqui, em Rio das Ostras, do Luiz Antônio, a Luísa mora em São Gonçalo, e o Márcio, ele faleceu. Teve câncer, foi bem complicada a vida do meu irmão. E o que acontece? A infância da gente foi assim, não tínhamos tempo para brincar, porque a gente tinha que, acordava muito de madrugada, que a gente tinha que pegar água num lugar bem longe, para poder encher os galões, porque minha mãe tinha, na época ela tinha 16 lavagens de roupa. E além dessas 16, ela também fazia faxina na casa das outras senhoras, né? E vocês auxiliavam? A gente auxiliava, eu ia para os sapatos, eu ia para a cristaleira, limpava as coisas de bronze, de prata, né? Com aquela coisa, ficava com aquelas unhazinhas pretas. E nós recebíamos muitos assim, donativos, tipo a roupa de uma filha que ficava apertada, ela mandava para a gente. Estudei no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, fiz a minha infância toda no Colégio Getúlio Vargas, em Niterói, ali em São Domingos.
um tempo atrás eu estive lá, visitei a escola, chorei muito, porque eu me lembrei da merenda, que era a merenda que eu mais gostava, que era gelatina e tinha um creme em cima branco. Talvez seja de açúcar, né? Então aquilo era a minha merenda mais gostosa que tinha, né? Que dávamos pra gente ali no jardim de infância. E ali cresci, fiz normal, sou professora, né? E lecionei um bom tempo como professora de português, mas aí depois eu dei um tempo ali nessa história toda. Lá em Niterói. Lá em Niterói, em São Domingos. Né? Ali era a nossa vida, ali onde muitas das vezes eu buscava a roupa com meu irmão, a gente fazia as trouxas na cabeça e brincando, um jogando a trouxa com o outro, mas quando levava era diferente, né? Naquela época não tinha muitos cabides, então era tipo uma madeira, enrolava assim algo assim bem fofinho, com arame, e a gente levava as fardas, que tinha uma baronesa que morava perto, camisas que tinham de golas toda engomada, que a gente tinha que passar goma de maisena para levar, porque eles eram muito exigentes, os punhos, né? Então era uma coisa assim que marcou muito a gente, porque aquela coisa assim, a roupa tem que estar bem passada, a roupa tem que estar bem clarinha. Um trabalho especializado. Era um trabalho, minha mãe passava uma roupa assim com maestrina, limpava com maestrina. E na vila a gente morava, tinha uns plásticos que a gente pegava na antiga Mesbla, eles esticavam, minha mãe botava para quarar e a gente ia jogando aquela água ali para quarar e depois enxagava no anil, porque aquilo que era branco tinha que ser branco, que era preto tinha que ser preto. Minha mãe era muito exigente, né? Com cheiro, com cor, e ela nos ensinou. Hoje eu tenho segredo. Então eu tenho assim, hoje eu tenho uma coisa assim muito, nossa, essa roupa não tá branca, ela tá encardida, ela precisa limpar, ela precisa tá bem clarinha, nossa, a gola tá com nervinho, então tem que passar aquele nervinho. Talvez sejam aquelas coisas, né, que você aprendeu. Eu aprendi junto com a minha mãe e ali carregava trouxa na minha cabeça, às vezes eles me chamavam muito de filha da lavadeira, filha da preta, não tinha Cristina. Era conhecida já como filha da preta, e eu falava assim, mas eu não acho isso legal, mas eu vou responder, sabe? Às vezes eu brigava, saía, sabe, não faz. Mas na verdade você não sentia o preconceito. Não sentia preconceito, não. Mesmo... Era aquela coisa assim, filha da preta. Aí eu achava que quando elas dançavam, elas estão querendo fazer o que comigo? Eu não tinha aquela coisa de preconceito, não tinha naquela época. A sensação, por você ser filha, racismo, porque você é preta, aquela coisa toda, não tinha aquilo. Né? Mas era uma brincadeira mesmo. Era uma brincadeira de criança, mas às vezes eu estava mal demais, irritada, porque eu falava assim, eu tenho que ir lá buscar essa roupa, e às vezes a gente tinha umas paqueras, né? E a gente ali, eu falava, não tem problema não, se a paquera me quiser, vai querer com trouxa na cabeça. E eu botava minha trouxinha na cabeça, meu shortinho, minha blusinha, e eu ia com meu irmão, a gente alegremente, buscar e trazer as roupas limpas. Crescemos, e ali meus irmãos, a minha irmã casou, o outro irmão também casou, e ficou eu e meu irmão em casa, e ali a gente cuidava muito de mamãe. A minha mãe sempre com os ensinamentos dela, sempre falando o que era certo e o que era errado. Minha mãe não admitia aquilo que não era nosso, sempre foi muito rígida, bom dia, respeitar, senhor, senhora, e tinha toda essa temática junto com a mamãe. E naquela vila de 42 casas, tinha todo tipo de gente, né, Márcia? As pessoas chamavam às vezes de cabeça de porco, mas a gente varria aquilo tudo, tinha aqueles varal de bambu, as bandeirinhas, ficavam aqueles lençóis tudo secando, as roupas, as camisas, aquilo era muito bonito, né? Eu me lembro disso, o cheiro. A gente não tinha hoje um amaciante cheiroso, era o cheiro da roupa limpa, né, que nós tínhamos. E ali dentro daquele contexto todo de mamãe, e ela ainda cuidava dos vizinhos que adoeciam. Então nós encontramos ali leprosos, tuberculosos, pessoas ruas, algumas pessoas que a mamãe falava que era mulher da vida, né? Eram pessoas transviadas, que a mamãe falava assim. E eles adoeciam e nós íamos, limpava, a mamãe trazia, lavava as roupas, e ela nunca teve nada, nunca teve uma doença, nunca pegamos gripe, nunca tivemos nada disso, porque
Na verdade, eu hoje posso reconhecer que a minha mãe tinha muito amor. Apesar do que ela deve ter passado junto com a avó e a mãe dela, naquela fazenda de exclusão e aquela coisa toda, os abusos, né? Os abusos, mas elas não perderam a essência. Porque eu acho que isso é nato, eu acho que isso a gente nasce com isso. Não é a circunstância que vai fazer com que a gente seja... não. Por pior que era a nossa situação, às vezes tinha umas madame lá, que quando a gente ia buscar roupa, elas pegavam aquilo que sobrava do almoço de domingo, elas faziam aquela trouxa e davam pra gente. E a gente chegava lá em casa assim, gente, tem galinha, né? E a gente, era uma alegria. Se para aquela pessoa aquilo era uma insatisfação, ou era, vamos dar o resto para eles, para a gente era uma alegria. E eu tento trazer para mim, não imediato, mas depois eu transformo. Gente, aquela pessoa estava me abençoando. Às vezes um ato ruim que alguém possa fazer, né, que de repente tem feito, aquilo momentaneamente eu choro. Choro porque eu falo assim, ela não entende o que é, ela não entende o que se passou, ela não entende a dor que é, mas eu transformo aquilo como uma lição de amor. Porque a gente pode transformar o mal no bem, né, Márcia? Com certeza. Porque não dura pra sempre, tudo passa. Mamãe falava, tudo passa. Então a gente era criada assim, tava com dor, era chá. Tava com machucado, era um aguento. E tava com aquilo, tudo aqui, chá, chá, chá. Fomos criados com chá, com muita reza. Mamãe levava para a igreja, o padre tinha que rezar a gente, tinha que jogar água na cabeça da gente, entendeu? E ali a gente foi crescendo com aquela... Minha mãe tinha uma mediunidade, eu não entendia no momento o que era, mas ela era católica. E às vezes a gente tentava esconder alguma coisa dela, acabava ela dizendo pra gente como se ela tivesse telefone aonde que tivesse. Hoje a gente tem internet, se a gente espirrar, a gente sai na mídia. Mas naquele tempo não tinha. Se você quisesse falar com alguém, você tinha que andar muita coisa para você falar com alguém. Então eu sempre fui uma menina de poucas amigas. Porque isso tudo, quando você terminou o curso normal, você ficou em Niterói? Fiquei em Niterói, trabalhei em Niterói. Mas estava morando ainda. Morei em Niterói, saí de Niterói com 26 anos para 27 anos de Niterói. Ah, você foi morar em Rio das Ostras? Não, eu fui morar em Macaé. Ah, você foi para Macaé? Eu fui para Macaé porque me casei, né? Mamãe, eu amo, ele é o homem da minha vida. Mamãe, eu amo, eu quero, eu amo. E minha mãe falou, Cristina, mamãe, deixa, mamãe, eu viver minha vida, mamãe, deixa. Mamãe, Cristina, mas eu tô aqui, eu sou sua mãe. E eu fui e dei com os burros na água, né? Vamos contar no segundo bloco, né? Essa fase, né, do casamento e sua vinda para Macaé. É uma história de vida que a gente tem que olhar sempre por ela. Vamos tomar um café.